Bom, então deixa eu recomeçar aqui. Então, o que eu estou faltando mostrar para vocês é justamente como que a gente vê essa mesma brincadeira da fase, na transformação, mas agora fazendo a construção do operador direto em termos de transformações dos operadores, não em transformações dos vetores, né? Então, como eu estava falando para vocês, cadê o... Ah, tá aqui. Estou falando para vocês, a gente tem esse negócio aqui, certo? A gente diz o que a gente quer que o operador faça, né? Aqui tem uma certa simplificação, que no caso da translação a gente sabe exatamente o que ele vai fazer com o operador aqui, e não só infinitesimalmente, né? Mas por enquanto vamos fazer isso aqui mesmo. E a gente quer que esse cara não afete o nosso momento. Então, a gente quer que o momento seja preservado pela transformação, né? Como eu falei para vocês, a gente tinha antes feito isso aqui, a gente tinha exigido que esse cara tivesse esse efeito aqui, né? X mais epsilon. A gente viu depois, a gente fez essa escolha meio que arbitrariamente, porque aqui a gente podia ter uma fase, tendo aquela discussão de que a fase ela não altera o módulo, então como não altera o módulo, não altera o significado, a gente poderia ir um passo além e botar uma fase que dependesse do rótulo x, né? Então, ou seja, uma coisa do tipo exponencial de I, G, epsilon sobre H cortado. E a gente descobriu que esse G dependendo de x, você tinha que escolher G' igual a uma constante para que essas duas condições sejam satisfeitas, certo? Ou, equivalentemente, essas duas condições, se vocês lembrarem, vieram da translação dos valores esperados também, que a gente queria que não mudasse, certo? Mas essa construção aqui, ela é um pouco, digamos, arbitrária, ou melhor, não é que ela é arbitrária, mas ela é muito dependente do formato específico dessa transformação, que no caso é só uma translação, então é fácil de pensar que uma translação é só somar um número em x. Então a gente conseguiu meio que tirar isso aqui da cartola de forma simplificada. Mas, num caso mais geral, isso é mais difícil, né? Então, a gente tem que ter técnicas que sejam mais algorítmicas, né? Que você consiga aplicar independente da situação. Então, a gente vai discutir bastante esse algoritmo, tá? Porque a gente vai usar depois para deduzir várias outras transformações e regras e composições, ok? Então, veja, o que a gente pode fazer é expandir esse cara aqui em primeira ordem em epsilon. Ou seja, a gente vai começar a botar restrições mais genéricas nesse cara, e aqui a gente vai dizer que, primeiro, a gente tem esse conjunto de transformações. Por que um conjunto? Porque depende do epsilon. A gente vai dizer que esse cara aqui é igual à identidade, tá certo? E da forma que a gente discutiu lá atrás, a gente vai dizer que esse negócio é diferenciável, tá certo? Ou seja, que a maneira que esse t depende de epsilon é suave, também naquele sentido que a gente discutiu lá atrás. Lembra, a suavidade do operador tem associada à suavidade de vetores, porque como a gente estava discutindo antes aqui, os vetores a gente usa para construir os operadores, e a suavidade dos vetores está associada à suavidade das componentes dos vetores. Então, no fim, a gente consegue, claro, de uma forma bastante complicada, associar aquela suavidade que vocês estão acostumados da função, né? Ou seja, essa função f de epsilon é suave quando é infinitamente diferenciável. Você vai construindo vetores com componentes que sejam infinitamente diferenciáveis e operadores que são compostos por vetores que são suaves também. Então, você vai trazendo essa estrutura lá para cima, tá certo? Então, nesse sentido, esse cara aqui é diferenciável e a gente pode definir que o nosso t de epsilon, e isso aqui, veja, já não tem mais nada a ver necessariamente com translação, tá? Uma rotação pode ser suave também, um boost, né, ou seja, uma mudança de sistema de referência pode ser suave, porque você vai suavemente aumentando a velocidade do sistema. Então, aqui a nossa discussão já se torna genérica, tá ok? Então, de forma geral, a gente pode sempre escrever esse cara aqui como sendo menos i epsilon sobre H cortado, G. Tá certo? A gente já fez a continha, né, que mostra que por que nós vamos exigir que esse cara seja unitário. Né? Outra imposição genérica, ou seja, tem essa imposição, suavidade, né? E a condição da origem, ou seja, tenho suavidade, origem e essa aqui, me levam a essa expressão aqui, né? Onde eu sei que G é autoadjunto. Ok? Bom, então, pelo menos infinitesimalmente,
Para eu entender, para eu construir esse operador aqui, pelo menos infinitesimalmente, eu preciso definir quem é esse aqui. Então, o meu problema de encontrar um operador T que satisfaça essas expressões vai se transformar num problema de encontrar um operador G autoadjunto. Certo? Então, eu estou transformando um problema em outro, primeiro num problema mais simples. Tá certo? O que a gente vai ver é que, na verdade, a gente está saindo do grupo e indo para a álgebra de Lie. Esse é um grupo de Lie, um grupo que satisfaz isso aqui que eu estou mostrando, é um grupo de Lie, e está saindo do grupo e indo para a álgebra. Mas a gente vai ver isso com um pouco mais de detalhe daqui a pouco. Ok. Se eu substituo essa expressão ali, eu vou obter o seguinte. Eu vou obter aqui. Não, o G é só um operador, um operador autoadjunto, por enquanto. Então, menos I epsilon G sobre H cortado. Aí tem o X. E tem aqui, como é o dagger, por isso que tem o mais aqui, tá? Menos I epsilon sobre H cortado G. Né? Mas isso aqui, pessoal, né? Eu quero que isso aqui seja igual a X mais identidade vezes epsilon. Bom, identidade X, identidade, corta com X daqui. O que vai sobrar aqui, eu posso escrever assim. I epsilon sobre H cortado, comutador de G com X igual a, deixa eu ver aqui, isso, identidade. Certo? Bom, mas isso aqui basicamente está me dizendo que comutador de G com X vai ser igual a menos I, o epsilon cortou, né? H cortado, identidade. Ok? Bom, se eu fizer a mesma conta para o P, você vê que a diferença do P e do X é que aqui eu não tenho esse mais epsilon I, identidade aqui, certo? Ou seja, eu vou encontrar que isso aqui é igual a zero. É em primeira ordem, tá certo? Quando eu fiz aqui, pessoal, vocês têm que ver que eu estou jogando fora o termo de segunda ordem. Ok? Maravilha. Bom, agora, veja, eu tenho que resolver o problema do ponto de vista dos operadores. Isso é um sistema de equações para os operadores, certo? Aqui é mais ou menos fácil de resolver. Como que isso aqui fica? Eu sei que o comutador de X e P é igual a IH cortado identidade. Certo? Então, é fácil ver que se eu colocar G igual a P, eu tenho a solução dessa equação aqui. Mas, eu posso pegar aqui e somar uma função f do operador x qualquer. Porque x comuta com x, tanto faz. Se eu faço isso, eu satisfaço essa equação aqui. O problema é que eu não satisfaço essa equação aqui. Isso tem a ver justamente com o que a gente estava discutindo no começo. A gente tem essa transformação aqui. No que diz respeito à modificação em x, eu tenho a liberdade de botar essa fase aqui, ó. Tá certo? Mas, quando eu imponho que a transformação em P também é dada por uma expressão, né, em particular aquela, eu fixo então quem é G. Aqui é a mesma coisa. Eu posso resolver essa equação primeiro, obtendo essa solução. Aí eu substituo essa solução aqui. E eu vou obter o quê? Eu vou obter que comutador de f de x e p igual a zero. Só que, se vocês lembrarem, a gente já fez conta desse tipo aqui. Se você expandir f em série de Taylor, você vai ver que vai ter o termo constante, f vezes x, né, f' vezes x, f2' vezes x quadrado e assim por diante. Se a gente substituir esse negócio aqui, a gente vai ver que essa expressão vai dar f' de x igual a zero. Certo? Vocês podem fazer essa continha, não é difícil de fazer. O que isso aqui significa? Mesma coisa de antes. Esse cara aqui é uma certa função f que está fazendo o papel dessa função g aqui, ó. Só que ali é uma função do operador e aqui é uma função de x mesmo. Tá certo? Então, na verdade, eu posso ter aqui, ó, olha que legal.
O meu G, ele pode ser f de x, e eu posso ter aqui o meu P, e esse cara aqui basta ser uma constante. Ou seja, o meu G, ele pode ser P mais, sei lá, A em identidade. Ele satisfaz todos os requisitos. O comutador de G com X satisfaz isso aqui, e o comutador de G com P satisfaz essa de baixo aqui. Agora, uma transformação gerada por esse cara aqui tem esse termo extra. Tá certo? O que eu posso mostrar para vocês é que esse termo extra aqui, ele vai simplesmente criar uma fase constante aqui. Certo? Mas a gente vai precisar ver uma coisinha antes de ver isso. Aí esse cara aqui tem que ser autoadjunto, então esse cara tem que ser real. Isso. Tem que ser real. Isso tem que ser real. Né? Porque senão o G não é autoadjunto. Então essa constante não pode ser qualquer coisa, tem que ser um número real. Tá certo, pessoal? Bom, então vamos fazer o seguinte. Isso é um tipo de variância de calibre. O que a gente pode ver, inclusive, é que essa transformação aqui, por incrível que pareça, vou botar aqui de novo G, sobre H cortado, onde o G depende de X, essa transformação aqui, ela não é exatamente uma transformação de calibre. A gente acabou de ver que ela muda o momento, certo? Né? Porque a gente discutiu antes. Mas o que você pode fazer é que para que isso seja uma transformação de calibre de fato, ou seja, uma transformação que não muda o estado do sistema de forma nenhuma, basta você introduzir um campo eletromagnético. Quando você introduz um campo eletromagnético, essa transformação passa a ser uma transformação de calibre. Deixa eu... É que eu não sei se você vai desviar muito do assunto, mas acho que... Tá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Como é que fica, pessoal, a equação de Schrödinger para a gente, né? A gente vai ter uma coisa do tipo IH cortado. Deixa eu fazer aqui em termos de função de onda que vai ser mais fácil. E dx, e aí eu vou ter daqui do lado menos Laplaciano de psi. Isso, menos Laplaciano de psi. Botar uma coisa tipo menos h cortado ao quadrado sobre 2m Laplaciano, partícula livre. Você pode ver que essa equação ela pode vir de um princípio variacional assim. Deixa eu ver se... É que vocês não viram o princípio variacional para a equação de Schrödinger ainda não, né? Tá, deixa eu escrever de outra forma então. Isso aqui, ó, é P ao quadrado sobre 2m agindo em psi. Certo? Bom, o que acontece aqui é o seguinte. Estou tentando uma maneira simples de mostrar. Isso. É porque a sua newtoniana era assim, né? Partícula livre, ela vai ter uma coisa de P quadrado sobre 2m. Certo? Quando você bota aqui o potencial vetor, esse cara vai ficar uma coisa assim. Tem um termo aqui qualquer. Isso aqui vocês já viram? É porque depende de várias coisas, né? Já viram isso aqui? Que é o acoplamento do eletromagnetismo com... Tem a parte do escalar também, mas vamos, por simplicidade, manter só esse cara aqui. Olha que interessante. Esse P aqui, você viu que quando a gente mudou ali, ó,
ele vai ter uma função, se você faz essa transformação aqui, você tem uma função f de x aparecendo aqui, certo? Essa transformação aqui, você pode pensar... Deixa eu fazer de uma forma mais simples. Vou fazer usando os operadores, então, porque eu acho que vai ser difícil de acompanhar. Ó. Se eu penso na minha newtoniana agora, em termos de operadores atuando em funções de onda, eu tenho o seguinte: H vai ser igual a menos I, H cortado, D, dx, menos alfa A de x, né, ao quadrado, e aí eu tenho 2m, que atua numa função de onda de psi de x. Tá certo? Agora, digamos que eu altere esse cara aqui, né? Ou seja, eu faço uma transformação daquele tipo lá e eu quero que ela seja uma transformação de calibre. Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar assim: H atuando em exponencial de I, só para simplificar minha vida, eu vou chamar só de gx, psi de x, vai ficar como? Vai ficar menos IH cortado, D, dx, menos alfa A, daqui, desculpa pessoal, tinha esquecido do negócio, eu estava fazendo vetorial. E tem que ser, né? E aqui vai ficar assim, exponencial de I, G, psi. Certo? Onde G é de x, tá ok? Aí você fala o seguinte, tá. Se eu conseguir tirar o meu G, meu exponencial daqui, botar para cá, esse termo aqui não depende do tempo. Então eu consigo satisfazer a mesma equação de Schrödinger. Por que o A não sofre? Quando você quantiza, antes de eu fazer essa escolha aqui, esse meu A, esse cara é operador, e o meu A é operador porque ele é função do operador x. Tá certo? Esse aqui é o semiclássico, né? Eu não estou quantizando o campo eletromagnético, eu estou quantizando só a posição da partícula. Okay? Então esse cara assim, ele está quantizado de certa forma, porque ele está dependendo de x aqui. Okay? O problema é o seguinte, esse cara aqui claramente vai ser diferente desse aqui. Né? Por que vai ser diferente? Porque quando eu tentar tirar o meu exponencial de IG daqui, o que vai acontecer? Vai ficar assim, ó. Menos IH cortado nabla, menos alfa A, menos IH cortado nabla, menos alfa A, exponencial de IG, psi. Então vamos fazer o primeiro passo. Vamos fazer o primeiro passo. Quando eu atuar esse cara aqui, vai ficar assim. A vezes isso, eu posso trocar a ordem, né? O meu exponencial pode vir para cá, porque isso aqui é um número, né? Um vetor, mas é um vetor que não tem operador nenhum, ele pode trocar de posição com esse cara aqui. O problema é que quando eu agir esse cara aqui, vai ter a regra de Leibniz, vai ter esse cara atuando aqui e depois esse cara atuando aqui. Certo? Esse cara, quando atuar aqui, ele vai dar o mesmo termo vezes gradiente de IG, ou I gradiente de G. Tá certo? Então deixa eu fazer aqui explicitamente, vai ficar assim. Vou deixar o primeiro bonitinho aqui, IH cortado nabla, menos alfa A, e aqui vai ficar assim. Menos IH cortado nabla de psi, exponencial de G, mais aí, H cortado nabla de G, exponencial de G psi, e o A fica aqui direitinho, menos alfa A psi. Certo? Faltou quem? Isso, aqui, exponencial de IG. Tá certo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o psi e a fase
Só que agora eu vou tirar a fase para a esquerda, tá ok? Vai ficar assim. Esse operador ainda tem que lidar com ele. Menos alfa A. Atua no cochetão aqui que vai ter exponencial de IG. Né? Tá vendo? Exponencial de G, exponencial de G, exponencial de G. Tirei para cá, para a esquerda, não tem problema nenhum. Aí vai ficar sobrando o quê? Vai ficar assim, menos IH cortado nabla, que é esse cara aqui. E o psi eu vou botar em evidência para a direita, tá ok? Então, eu já tirei o exponencial para a esquerda, o psi eu vou tirar para a direita. Esse cara aqui é simplesmente esse número vezes psi. Então, fica assim, mais H cortado, nabla, G. O psi vai vir para a direita, é só multiplicar aqui, não tem problema, menos alfa A. E agora vai ficar aqui o meu psi. Daí a gente vai ter que considerar que G é constante. Não. Aí que tá. Vamos lá. Então você vê que quando eu tirei o meu... Você vê que eu passei a minha fase dependente da posição para cá. Eu ganhei dentro do meu parênteses, era só isso que eu tinha dentro do meu parênteses. Agora, eu estou botando menos? Estava botando menos. Agora eu ganhei esse termo novo aqui dentro. Quando eu passar para cá, eu posso chamar isso aqui tudo, ó. Eu posso chamar esse cara aqui todo de φ. E você vai ver que vai ser a mesma coisa. A única coisa que vai acontecer é que dentro desse parênteses eu vou ganhar esse mesmo termo aqui. Tá certo? Então vai ficar assim. Menos I, H cortado, nabla, menos alfa. Aí eu vou botar em evidência assim, quer ver? Esse cara aqui, aí vai ficar assim, A, ok, menos H cortado sobre alfa, melhor ainda, mais nabla, e aqui vai ficar assim, o A, então esse cara vai ficar H cortado sobre alfa, G, certo? Psi, exponencial de IG. Quadrado aqui. Mas veja, pessoal, se eu estou trabalhando no eletromagnetismo, somar esse cara no A é o quê? Somar o gradiente de uma função no vetor de estado, no vetor é o calibre do eletromagnetismo. Então, essa transformação de fase que eu já paguei, né, que é essa aqui, psi exponencial de G psi, ela, para ser uma transformação de calibre, ela induz o campo eletromagnético. Que do ponto de vista da geometria diferencial, é uma conexão entre dois pontos, que gera aqui o grupo U1. Esse grupo aqui é o grupo U1. Né? Porque é o grupo das transformações unitárias unidimensionais, que é simplesmente multiplicar por uma fase. Aí o que o Young e Mills pensaram lá atrás é o seguinte: bom, mas e se eu fizer esse cara ficar mais complicado, em vez de ter um elemento do grupo U1, eu tiver o grupo do U2, tiver um elemento do U2, ou do U3? Ah, tudo bem, mas aí esse cara fica mais complicado. Ele não vai ser mais o potencial do eletromagnetismo, vai ser o vetor potencial de uma outra teoria, que vai ser a eletrofraca e a forte. Né? E aí depois o que se entendeu é que, na verdade, esses caras aqui são conexões, do ponto de vista da geometria diferencial, que te dão maneiras de comparar pontos no espaço interno desses vetores aqui. E veja, quando eu chamo o U2, minha função de onda agora tem que ter duas componentes complexas. Que aqui minha função de onda tem uma componente complexa. Essas duas componentes complexas não são do spin. Se eu tiver spin, vai ter mais duas componentes complexas do spin e duas componentes complexas da carga, tá certo? E aí você vai estendendo o seu problema aqui. Agora, o que eu quero que vocês entendam é que isso tudo pode ser associado a isso, que por sua vez pode ser entendido como a conjugação de duas variáveis, que vem simplesmente do fato de que as equações da física são de segunda ordem no tempo. E aí a gente chega na cromodinâmica quântica.
tá certo? Das coisas mais diretas e físicas que a gente tem, que é basicamente essa realização newtoniana de que as equações de movimento da física são de segunda ordem no tempo. Certo? Um pequeno detour aqui, mas eu acho que deu para entender dessa forma. É porque senão eu teria que introduzir um monte de outras coisas. Essa é a maneira mais simples de ver, eu acho. Certo? Bom. Então, onde é que nós estávamos? Que agora me lembrar o que eu estava fazendo. Isso. Tem umas coisinhas para a gente discutir antes da gente entrar de cara um pouco mais na parte de grupos de Lie. Então, algumas coisas interessantes é o seguinte, a gente sabe, por exemplo, a gente viu isso também na outra aula, que isso aqui, né, igual a zero, tinha a ver justamente com a conservação desse P aqui, né, aquelas coisas que a gente estava vendo. Mas a gente pode ver também que, se comuta com H, também comuta com U, né? Lembra que o nosso propagador é exponencial de menos I HT sobre H cortado, certo? Bom, se isso é verdade, então é fácil ver que P comuta com U. Bom, mas se P comuta com U, o que a gente pode ver aqui é, por exemplo, eu tenho aqui os autovetores de P. Aí você pode pensar, bom, mas o que acontece se eu propagar um autovetor de P? Então eu posso aplicar o U aqui, P igual a P, U, P. Então veja, esse cara aqui é um estado inicialmente P propagado até um tempo T. Certo? Mas como esses caras comutam, eu posso trocar a ordem aqui. Então vai ficar assim, P, U, P igual a P, U, P. Então, a propagação no tempo não muda os autovalores. Tá certo? Então, essa é uma das consequências aqui da conservação. Ok. E, na verdade, um pouco mais que isso, né? Você pode também... Ah, não, isso ainda não. Isso é o que justamente a gente precisa ver agora. Bom... Vamos pensar o seguinte, a gente construiu o nosso operador daquela forma, assim. Uma das maneiras que a gente construiu é essa aqui, né? Esse cara, atuando em x, é igual a x mais epsilon. Se nós atuarmos duas vezes, é outra coisa que a gente já viu várias vezes, a gente vai ter o seguinte. Vai ser x de x vai ser igual a t epsilon 2 de x mais epsilon 1, que é igual a x mais epsilon 1 mais epsilon 2. Mas isso aqui é igual a t de epsilon 1 mais epsilon 2 atuando em x. Certo? Ou seja, eu estou mostrando que tem uma certa álgebra para esses operadores aqui. E essa álgebra é dada assim, ó. Certo? Mas veja, essa álgebra aqui, na verdade, é uma álgebra muito simples, né? Basicamente, eu tenho os meus rótulos dos meus elementos dessa álgebra, tá? O que eu estou chamando de álgebra são só o subconjunto das minhas transformações lineares dados por esses t's parametrizados por epsilon, tá? É claro que eu tenho muitos outros operadores no meu espaço de Hilbert, atuando no meu espaço de Hilbert, mas eu estou pegando o subconjunto dos meus operadores formados por esses aqui, tá certo? Ou seja, eu estou falando de uma certa... Deixa eu ver qual é o nome que eu dei aqui.
pegar tal como sendo esse conjunto aqui. Tá certo? Isso aqui é claramente um subconjunto de OPV. Tá certo? Só que é um subconjunto fechado, no sentido de que se eu pego o produto de dois operadores desse tipo aqui, ou seja, eu pego T, ε1, T, ε2, isso ainda pertence a esse meu tal maiúsculo aqui. Tá certo? Então ele forma uma subálgebra das minhas álgebras dos operadores. É uma particular subálgebra, tá certo? Só que essa álgebra é uma álgebra mais interessante ainda, porque ela tem essa característica aqui. Ela forma um grupo, tá certo? E esse grupo, ele contém a identidade, então, né, para ser grupo ele precisa conter a identidade. Então você tem aqui todos os requisitos para isso aqui formar um grupo. Então você pega assim, o conjunto de todas as transformações lineares no espaço de Hilbert, e você escolhe um caso particular de um subconjunto daquelas transformações que formam um grupo. Isso é uma possibilidade de grupo no geral ou de grupo de... Dada a continuidade ali e a deformação contínua em identidade, grupos de Lie. Certo? Então você vê, eu tenho o espaço das transformações todas, que são essas aqui, e eu encontrei um subespaço delas que forma uma álgebra que na verdade é um grupo. Certo? Eu posso somar esses caras aqui, mas aí a soma deles não tem muito interesse. Se eu tiro a soma dessa brincadeira, né? Porque aqui esse cara tem soma. Se eu pego esses caras aqui e tiro a soma, eu formo um grupo, que é esse grupo de Lie aqui. Certo? E por que o grupo de Lie é interessante? Porque a gente pode fazer o seguinte, a gente pode usar essa propriedade aqui de uma forma inteligente. Digamos que eu estou fazendo uma transformação, e veja, aqui não é mais translação, tá pessoal? Aqui pode ser qualquer coisa, como eu falei para vocês, a gente está discutindo isso de forma genérica. Okay? A gente se inspira no grupo das translações para extrair essa propriedade aqui, tá certo? Mas agora você pode imaginar que isso vale para qualquer subconjunto das suas transformações que satisfaça isso aqui, certo? Na verdade, se vocês for pegar um livro um pouco mais avançado, vocês vão ver que esse cara aqui pode ser uma função complicada de ε1 e ε2. Contanto que seja uma função complicada de ε1 e ε2, ou seja, que você ainda represente o produto de dois operadores pelo um outro operador daquele mesmo espaço dos operadores aqui, com um rótulo diferenciado. Certo? Eu vou dar um exemplo disso mais tarde. Então, a gente viu essa brincadeira toda aqui. O que a gente pode fazer é o seguinte. Vamos dizer que eu quero fazer uma translação com um parâmetro finito A, certo? Eu posso usar a nossa propriedade aqui para escrever o seguinte, isso aqui é igual a T de A vezes T de A sobre 2, certo? Porque A sobre 2 mais A sobre 2 é igual a A. Eu uso essa propriedade aqui, certo? Mas eu posso fazer essa brincadeira de mais formas, eu posso fazer esse cara aqui assim, T A sobre 3, A sobre 3, T, A sobre 3. Certo? Eu posso estender essa ideia aqui e simplesmente falar que TA é igual ao produtório sobre I, deixa eu ver se foi I que eu usei, de TA de 1 até N, A sobre N. Tá certo? Então vocês veem que é bastante importante que essa propriedade aqui seja válida e a segunda transformação não dependa da primeira, de certa forma. Certo? Isso que me permite fazer essa fatoração aqui de forma indiscriminada. Certo? Basta eu ter N parcelas aqui. Se eu fizer aquela continha, isso aqui vai ser o quê? Vai ser igual a T de somatório de A sobre N de I de 1 até N. Mas isso aqui é TA. Tá certo? Mas, o que isso me permite fazer? Isso me permite escolher um N grande o suficiente para que esse parâmetro seja pequeno. Mas não só pequeno, tão pequeno quanto eu queira.
tá certo? Então eu posso sempre escolher esse cara grande, o n grande o suficiente para que esse parâmetro seja tão pequeno quanto eu queira, e eu vou ter o quê? Bom, primeiro, a gente pode ver que eu estou pegando o produtório de coisas iguais. A gente tem um nome para isso, chama potência. Então isso aqui é assim, ó, T A sobre N elevado a N. Certo? Bom, agora que eu sei essas duas coisas, eu tenho que esse cara pode ser aproximado pela versão linearizada dele. Lembra que a gente viu que a suavidade nesse parâmetro me permite calcular derivadas, e quando esse parâmetro é bem pequeno, eu posso aproximar essa transformação como sendo identidade menos alguma coisa, né? Foi o que a gente viu ali atrás. Então esse cara vai ficar assim, menos I P sobre NH cortado. Ok? E aí, pessoal? O que é isso? Por que você colocou essa transformação? A única diferença de lá para cá é que... Opa, faltou o ar. É que eu estou supondo que o meu N é grande o suficiente para que eu possa... Né, lembra, quando o N é muito grande, significa que esse parâmetro é muito pequeno. Então, quando esse cara é muito pequeno, esse cara pode ser aproximado por isso aqui. Né? Que vem da suavidade desse cara aqui, a diferenciabilidade dele. Então eu usei essa expressão aqui dentro. Tá lá. Aqui, aqui. Mas o que é isso aqui, pessoal? E o N continua lá por quê? Porque ele, é A sobre N, ó. A sobre N, A sobre N. Mas o que é isso aqui? Oh, tem sim, claro. Mas o que é isso aqui, pessoal? Identidade menos I A P sobre N H cortado elevado a N. Vai ficar assim. Esse cara aqui, elevado a N, vai ser somatório de Nzão, identidade elevado a N menos IA P sobre Nzão cortado. Deixa eu ver. Certo? Binômio de Newton. Certo? É só isso, é só vou calculando. Como esse cara aqui comuta com esse, isso aqui pode ser tratado como dois números reais, tanto faz. Algebricamente ele se comporta da mesma forma. Ok? E o que a gente faz com isso agora, pessoal? Vocês lembram, né? Isso aqui, ó. Não sei como que a anotação que vocês aprenderam isso aqui, mas é n fatorial dividido por n fatorial, n fatorial. Né? Bom, e aí? Oi? Não, é só tem a ver com quais termos vão sobrar nessa potência. Isso aqui é uma coisa que geralmente eu não faço as contas, mas eu estou fazendo só para ficar completo. O que vai acontecer com esses termos aqui quando eu mandar n para infinito?
Não, né? Porque eu estou pegando esse somatório aqui. Quando o meu n for para infinito, eu estou pegando todos os termos aqui no meu somatório. Tá certo? Isso está errado. Peraí. É nzinho aqui. Então, quando o meu n vai para infinito, esse cara aqui, como é que é? Logaritmo natural de n é n logaritmo de n menos n. Né? Aquela aproximação de Stirling. E aqui a mesma coisa vai acontecer. Menos n, deixa eu... E aí, como é que fica isso aqui? Deixa eu ver se dá para ver rapidamente aqui como é que fica. Ó, esse cara aqui, ele é legal, porque é o que a gente quer que sobre, tá certo? Basicamente, se você pegar a exponencial desse cara aqui, vezes exponencial, isso. Peraí, tem... Oi? Não, quer ver? Quando eu pegar aqui, ó, n fatorial dividido por n menos n fatorial vai ser exponencial disso menos isso, né? Então vai ficar n logaritmo natural de n menos n. Que aqui eu tenho medo que, se não me engano, tem um termo extra aqui. Menos n menos n n menos n logaritmo natural de n menos n deixa eu só me lembrar. Vou fazer, ó, isso aqui tanto faz, tá? Eu vou fazer assim só para simplificar minha vida. Eu só estou trocando a ordem das parcelas, tá? Para simplificar a vida. Então você vê que eu tenho aqui um n elevado a nzão elevado a nzinho aqui no denominador. E esse cara aqui, como é que a gente faz? Ó, quando o n for muito grande, esse aqui, né? Basicamente, vocês vão ver que esse cara aqui vai ser igual até infinito de deixa eu só ver como é que faz isso aqui. Eu acho que a gente fez uma coisa parecida em estatística. Acho que a gente consegue fazer isso. Não, isso aqui é super conhecido. É que eu esqueci agora, eu me lembrava que tinha algum pulo do gato aqui que não é trivial. Não sei se tinha que botar mais um termo na aproximação de Stirling.
né? Porque isso aqui é n elevado a n exponencial de menos n, então fica n menos n elevado a n menos n. Bom, depois eu vejo direitinho como é que faz essa parte da aproximação aqui, que eu não vou lembrar agora. Deixa eu não perder tempo, depois eu vejo isso para vocês. Mas basicamente é essa a ideia, tá? Então, assim, é importante ver que essa representação aqui, ela é totalmente geral, né? Ou seja, no momento que você tem um grupo de Lie a um parâmetro, essa representação aqui, ela vem simplesmente desse fato aqui. E esse fato aqui vem da decomposição, do fato de eu poder decompor a minha transformação como um produto de várias transformações iguais. Tá certo? Ou seja, para eu transladar o sistema de um ponto para o outro, eu aplico uma transformação. Mas para eu transladar de novo, eu aplico a mesma transformação. Porque se eu, para transladar do ponto 1 para o ponto 2, eu aplicasse uma transformação e do 2 para o 3 eu aplicasse uma outra transformação, aquelas parcelas aqui iam ser diferentes. Não ia ser simplesmente uma potência. Isso é uma transformação, vezes outra, vezes outra, vezes outra, vezes outra, e as coisas seriam extremamente mais complicadas. Não ia ser mais possível escrever essa coisa dessa forma. Ok? Não, isso tem a ver com os grupos de Lie. Os grupos de Lie são grupos que você consegue agora estudar o que a gente chama de gerador, e do gerador a gente chega no elemento do grupo. Então, o grupo de Lie, ele simplifica a sua vida porque, como ele tem essa simplificação de você conseguir transformar uma infinitesimal numa finita através do que a gente chama de mapa exponencial, eu não preciso mais estudar o grupo inteiro. Basta eu estudar a álgebra. Então, você estuda toda a álgebra de Lie e ela determina o grupo. Entendeu? Então, isso facilita muito a nossa vida. Sempre. Em geral, essa é a regra, né? Funções de operadores, como eu defini lá atrás em Mecânica Quântica 1, você tem que sempre imaginar uma série de Taylor. E aí você... Porque, veja, dos operadores a gente definiu a álgebra. A gente sabe o que é P ao quadrado, que é simplesmente a aplicação repetida de P num certo vetor. Certo? E esse tipo de polinômio dos operadores estão bem definidos. E se a função é suave e tem uma série de Taylor, de certa forma, ela está definida através de polinômios bem definidos dos operadores. Então, por isso que a gente pode usar essas definições de funções de operadores. Tem que sempre imaginar que, no fundo, o que você está fazendo é isso aqui. Isso que é o que importa. Certo? Aquilo ali é só um sinônimo para isso aqui, para facilitar a sua vida. Ok? E porque justamente você tem que entender as limitações dessa expressão aí. Se eu pegar, por exemplo, o logaritmo de x, o que é isso? É um negócio esquisito, né? Porque a gente sabe que o logaritmo não tem série de Taylor em qualquer ponto. Se eu estiver calculando a série de Taylor desse cara aqui em torno de um ponto, sei lá, 8, isso aqui funciona. A série de Taylor de logaritmo de, né? Ou seja, logaritmo natural de x mais 8, e eu faço uma série em potências de x, isso aqui está bem definido. Certo? Mas esse cara aqui em torno de 0 não está. Ou seja, essa série de potência com potências de x não faz sentido. Porque no primeiro termo que eu calcular aqui vai dar infinito já. Né? Porque a derivada desse cara é 1 sobre x. Se eu calcular x igual a 0, dá infinito. Esse cara não tem série de Taylor em torno de x igual a 0. Mas ele tem série de Taylor em torno de x igual a 8, por exemplo. Okay? Então, quando você constrói uma expressão como essa aqui, você tem que ter em mente de que só vai funcionar se o seu operador provavelmente, por alguma razão, estiver limitado para, por exemplo, x positivo. Se você estiver jogando fora a parte do espectro. Para jogar fora a parte do espectro, você tem que jogar fora a parte do espaço. Você tem que pegar esse cara aqui para x maior que 0. Né? Se você pegar essa base com essa restrição aqui, aí esse operador está bem definido. Certo? Então tem uma série de nuances aí. Esse daí, o operador, ele vai ser... Está dentro de uma função? Ah, é a função do operador. Isso.
Mas é isso, então você pode expandir esse cara aqui em torno de x igual a 8, calcular a série, você vai ter um somatório, você pega esse somatório e bota os operadores ali. É um polinômio dos operadores, está tudo bem definido. Certo? Mas é isso. Mas se você, dentro do seu operador tiver, tem que tomar cuidado, porque quando você faz isso aqui, você tem que sempre imaginar uma base que diagonaliza o seu operador. Na base que diagonaliza o seu operador, o que vai aparecer aqui? O espectro. Né? Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, uma base que diagonaliza é uma base que tem essa expressão aqui. Se eu pego essa expressão aqui e boto um autovetor, P, esse cara vai sumir como operador e vai ser substituído por P. Certo? Ou seja, se eu tenho um espectro do operador, esse somatório ele tem que convergir para todos os valores do espectro. Tá certo? Por isso que se eu colocar esse cara aqui com o espectro completo dele, vai dar problema. E quando pegar essa série aqui para valor de x negativo ou zero, essa soma não vai convergir. Então a sua função, a sua soma que define a sua função de operador, ela não está definida para todo o espectro do seu operador. No caso da exponencial é legal, porque a exponencial converte para qualquer número complexo real, ou que você quiser colocar lá, a exponencial aceita. Então isso aqui funciona sempre, mesmo que esse cara aqui seja unbounded, ou seja, se ele estiver sem limites. O bonito dessa expressão aqui é que não só ela é bem definida, mas ela é limitada. Isso aqui são senos e cossenos dos autovalores. É sempre entre menos 1 e 1. Então quando você vai estudar a estrutura dos espaços dos operadores, para quem for um dia estudar análise funcional, esse tipo de operador é muito mais bem definido que o P. Por isso que a quantização geralmente se dá em termos das estruturas de Weyl, que tem a ver com esses operadores aqui, ao invés de se dar direto com os comutadores. Certo? Bom, mas a gente já passou um pouquinho, acho que por hoje tá bom.